O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cléo e vou conversar com vocês hoje sobre tipos de cartas. Que situação! Vejam essa situação. Joana foi ao cinema com seu marido e filho. O filme que eles iam assistir era bem legal, mas o que aconteceu lá foi muito desagradável. Um menino que usava cadeira de rodas não conseguiu entrar na sala de projeção, porque não havia uma rampa no local que permitisse sua entrada. Joana nem sabe dizer se gostou do filme, pois a situação que ela presenciou foi bem preocupante. Que chato, hein, pessoal? Um garotinho foi ao cinema e não conseguiu entrar porque ele é cadeirante e lá não tinha nenhum espaço com acessibilidade que pudesse levá-lo até a sala de projeção do filme. Que chato! A Joana ficou inconformada. Ela não gostou nada da situação que ela presenciou. E sabem o que ela fez? Ela fez uma carta, pessoal. Eu vou ler a carta que a Joana fez para vocês. Itaitinga, 8 de junho de 2020. Prezados administradores do cinema da cidade, gostaria que os senhores colocassem uma rampa de acesso para pessoas com deficiência e idosos que possuem dificuldade de ter acesso às salas de cinema que ficam no segundo andar. Outro dia, presenciei uma cena lamentável. Um garotinho que utilizava a cadeira de rodas para se locomover não pôde assistir ao filme que queria, pois não havia rampa que o permitisse chegar à sala onde o filme era exibido no segundo andar do prédio. Como administradores do cinema, é dever de vocês colocarem uma rampa, porque os deficientes e os idosos têm os mesmos direitos que qualquer pessoa. Agradeço a atenção e aguardo providências. Joana Dias de Assis, frequentadora do cinema da cidade. Esta carta que a Joana escreveu é uma carta de reclamação. O objetivo de uma carta de reclamação é manifestar uma insatisfação diante de um produto, de um serviço ou de uma situação em que o responsável pode dar conta disso e fazer a correção esperada. Carta de reclamação pode ser feita quando você recebe um eletrodoméstico com defeito, quando você recebe um brinquedo que está faltando peças e não está de acordo com aquilo que você solicitou, e até mesmo quando existe uma situação em que você pode se dirigir ao responsável e solicitar a reparação. A carta de reclamação possui uma estrutura que favorece a compreensão do destinatário daquilo que você quer dizer, daquilo que você quer reclamar. Então vejam, existe o local e data, o destinatário, que é a pessoa para quem eu vou enviar a minha carta e a pessoa que pode solucionar o problema do qual eu estou reclamando. Eu escrevo a minha reclamação, por que eu estou reclamando. Eu utilizo alguns argumentos. O que são argumentos? São as justificativas para a reclamação que eu estou sendo feita. Então eu mostro que o meu direito de consumidor está sendo lesado. É através dos argumentos que eu demonstro a minha insatisfação. E a solicitação é aquilo que eu escrevo demonstrando o que eu espero que seja feito a partir da carta que eu estou apresentando. E também aparece o remetente, o autor da carta. Vocês podem notar que a carta de reclamação
tem muitos itens que são parecidos com as demais cartas, como o remetente, o destinatário, o local e data de onde se escreve, o corpo do texto é que vai mudar um pouquinho. Ser muito firme e séria naquilo que eu tenho a dizer. Porém, uma coisa que não pode faltar é o respeito ao destinatário. Embora eu esteja muito chateada por ter recebido um brinquedo, um eletrodoméstico que não está de acordo com aquilo que eu esperava, ao me dirigir à pessoa, ao fazer a reclamação para essa pessoa, eu tenho que ter muito respeito com ela. Hoje em dia, para mandar qualquer carta, seja ela pessoal, de leitor ou de reclamação, nós podemos fazer uso do e-mail. Olha lá, o e-mail ou correio eletrônico é um gênero eletrônico escrito, cujas características lembram as de bilhete e cartas, embora possam transmitir qualquer mensagem. A praticidade é uma grande vantagem desse gênero textual. Nós podemos enviar as nossas cartas através de um computador, de um notebook ou até mesmo do celular. Para mandar um e-mail, eu preciso ter um endereço eletrônico do destinatário para quem eu quero enviar a minha mensagem. Então, esse endereço eletrônico é formado por um nome, que pode ser um apelido, pode ter um número junto, o símbolo do arroba, que é o que faz com que a minha mensagem seja reconhecida como e-mail, o provedor, que pode ser o Gmail, o Yahoo, o Outlook. Depois vem o .com. O com é a abreviatura de comercial. E para finalizar, o BR, que é a sigla do nosso país, Brasil. Vejam nesse exemplo que eu trouxe para vocês. Em primeiro lugar, aparece o endereço para quem eu quero mandar este e-mail. Depois aparece ali o CC, que é com cópia. Se eu quiser mandar para outras pessoas, eu vou utilizar este campo. Depois, o assunto, e nesse caso eu coloquei aula do dia, e nesse espaço maior tem a minha mensagem. Fácil, né? Além do e-mail, nós temos outros recursos digitais que nos permitem enviar e receber mensagens. Temos o WhatsApp, temos o Instagram, o Facebook, que é uma rede social. Tudo muito prático, pois a maioria desses recursos podem ser acessados do nosso celular. O que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que é uma carta de reclamação, a estrutura dessa carta de reclamação e a importância do e-mail na atualidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um beijo e até mais! Olá, sou a Raquel do 4º ano. Vou trabalhar com vocês hoje o Sistema Monetário Brasileiro. Antes de iniciar a aula, vamos fazer alguns combinados. Ter em mãos caderno, lápis e borracha, anotar o título do assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas e assistir novamente a esta aula caso não compreenda algum conceito estudado. Partiu estudar? O que nós utilizamos para comprar ou vender produto? Dinheiro. Mas será que foi sempre assim? Não, né? No início existia o escambo. No passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, arroz, feijão e outras mercadorias. Quando produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam trocar entre a comunidade e o excedente. Essa troca recebeu o nome de escambo. Então não tinha dinheiro, era feita a troca de produto, né? Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas e com isso ficaram conhecidas como moedas mercadoria. Os principais
Era o gado e o sal, que servia para a conservação dos alimentos. Aliás, o termo salário surgiu disso. Na Roma antiga, a forma de pagamento era realizada através do sal. Então, os trabalhadores recebiam sal como forma de pagamento. O dinheiro, como a gente conhece hoje, não existia. O sal era muito valioso. Entretanto, com o decorrer dos anos, essa forma de negociação não foi dando certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos eram perecíveis. A melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza foi com a descoberta do metal. No início, o cobre, ouro, prata e bronze. Depois de um tempo, houve uma padronização no formato e tamanho desses metais. Então, eles começaram a fazer pedacinhos, de ouro, pedacinhos de prata, para poder usar como moeda, para trocar essa prata, esse ouro, esse bronze por produtos. Assim, seu valor era definido pelo tipo de metal da moeda. Por exemplo, o ouro vale mais do que a prata e vale mais do que o cobre. Por haver várias tentativas de fraudes em relação à autenticidade do metal, passou-se a cunhar na face das moedas o seu real valor. Agora, as moedas são feitas de liga metálica e níquel. Então, eles tentavam enganar, porque alguns metais têm a cor parecida. Então, por tentarem fazer isso, enganar as pessoas, eles começaram a escrever, na face da moeda o seu real valor. Essa vale 1, essa vale 2, essa vale 3. Mas hoje em dia não. Apesar das moedas serem assim, prateadas, douradas, elas não são feitas mais de prata e de ouro, Elas são feitas de liga metálica e níquel, que é um metal bem mais barato. Mais à frente, com dificuldade em guardar e transportar as moedas, inventou-se a moeda de papel. A tarefa de guardar o dinheiro alheio, dos outros, era dos bancos. Em troca, os bancos davam às pessoas um recibo com o valor da quantia guardada. No começo do século XIX, muitos países começaram a emitir cédulas que fixavam os valores das notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízos aos bancos. Então começaram a fazer as notas todas iguaizinhas, as cédulas. A gente fala nota, mas o nome real é cédula, tá bom? E será que hoje em dia, ou mesmo quando foi inventada a moeda, todos os países usam a mesma moeda? Não, A moeda mais usada, as moedas mais usadas no mundo são o dólar americano, essa é a mais usada. Aí tem o euro, a libra esterlina, o iene, o dólar australiano, o franco suíço, o dólar canadense, o peso argentino e a lira turca, e muitos outros. E do nosso país, qual é a moeda? Coloquei a cédula, para vocês lembrarem. Real, muito bem. E aí tem o símbolo do real, O R e o cifrão. O cifrão é o símbolo do dinheiro. E a gente coloca o R maiúsculo antes, porque é o símbolo, da nossa moeda, que é o real. E aqui estão as moedas, As moedas de R$1, a moeda de 50, de 25, 10 e 5. Então, nós temos o valor da moeda e do outro lado, nós temos aí uma cara, Um rosto. Por isso que a gente fala cara ou coroa. Porque antigamente as moedas tinham de um lado o valor e do outro lado era a imagem do rei, da rainha. Na Inglaterra até hoje é assim, nos países que tem rei e rainha até hoje é assim. No Brasil não é mais. No Brasil tem o símbolo dos ex-presidentes. Aí no caso da moeda de R$1 é o símbolo da Casa da Moeda, tá? Então aí na verdade, quando a gente joga para cima, cai o lado do número, é cara, coroa, desculpe. E do lado do rosto é cara, por isso que a gente brinca de cara ou coroa, certo? Quantos centavos tem R$1, Para formar R$1, de quantos centavos eu preciso? É muito importante você. 100 centavos. A cada 100 centavos eu tenho R$1. Por isso que 2 moedas de 50 centavos formam R$1. 4 moedas de 25 centavos formam R$1. 10 moedas de 10 centavos formam R$1.
E a cédula, né? Quais são as cédulas? Eu coloquei no cantinho direito aí uma cédula que não existe mais. É a cédula de R$1. Assim como não existe mais a moeda de 1 centavo. Pode ser que em casa o pai e a mãe tenham guardado tanto a cédula de R$1 quanto a moeda de 1 centavo. Mas elas não valem mais no mercado. Então a professora colocou do lado direito aí as cédulas antigas. E do lado esquerdo, as cédulas novas. Como vocês podem ver, as cédulas antigas tinham todas o mesmo tamanho. E as cédulas novas têm tamanhos diferentes, né? Nos outros países, na Europa principalmente, isso já era utilizado há algum tempo, porque eles fazem de tamanho diferente para as pessoas que têm deficiência visual ou outras pessoas que têm dificuldade, né, de reconhecer o valor, o reconheçam pelo tamanho. E a nossa nova nota, né, que é de R$200, foi criada o ano passado. E tem aí o lobo guará, né, atrás dessa nota. E aqui todas vocês podem, aqui eu não coloquei a parte de trás, mas todas essas também têm, né, um símbolo atrás dela. Tudo parece complicado, mas não é. Quando a gente começa a usar e a calcular, né, usar as notas e as moedas, a gente vai entendendo como funciona. Isso a gente precisa aprender, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Quem aqui não vai ao supermercado, não vai à farmácia, à padaria, nós temos que conferir o troco, saber o valor que temos para gastar, conferir o troco. Agora nós vamos praticar, né, para ver se vocês realmente compreenderam. Por quais notas você poderia trocar estas moedas? Agora você vai anotar aí no seu caderno, vai calcular rapidinho e vai anotar qual nota você poderia usar para trocar essas moedas. Uma dica, eu sempre dou para meus alunos: agrupem as moedas de R$1 em R$1, né? Vão fazendo círculos aí, agrupando elas de R$1 em R$1. Fica mais fácil na hora de vocês calcularem. Então, juntem as de 10 centavos, juntem as de 50, juntem as de 25 e vão calculando. Viram? Quanto que eu tinha lá? R$12, né? De que forma eu posso fazer essa troca? Ou eu posso fazer por 6 notas de 2, ou uma nota de 10 e uma de 2, ou 2 de 5 e uma de 2. São várias as maneiras, né, que posso fazer essa troca. Quais notas e moedas você utilizaria para representar este valor? R$48. Notem aí. Quais notas e moedas, ou só notas, né, você poderia colocar para representar este valor? R$48. Novamente, eu coloquei aqui 2 exemplos, mas tem vários exemplos. Aí eu coloquei 20 mais 20, 40, mais 5, 45, mais 2, 47, mais uma moeda de R$1, 48. Ou 2 de 10 que dá 20, mais 20 que dá 40, 4 moedas de R$1 e ali 8 moedas de 50 centavos que formam R$4. Então 44 mais 4, 48. Tenho certeza que vocês fizeram de outras formas também, né? Fui à loja com a cédula ao lado e comprei uma saia que custou R$78. Quanto recebi de troco? Dá para fazer até de cabeça, né? Eu tenho que fazer o quê? Do 78, quanto falta para o 100, né? Ou do 100 que eu tenho, eu tiro 78 que eu gastei. Quanto eu vou receber de troco? R$2. Também aqui eu representei de uma forma 10, 2, 10 e 10. Você pode representar de outras formas. Fui ao supermercado com esta nota.
e gastei a metade. Com quanto voltei para casa? Qual é a metade aí de R$50? Quer fazer metade mesmo? Como que eu acho metade? Bem, divido em duas partes iguaizinhas, isso é achar a metade. Então, a metade de 50, 5, é isso? Mesmo. Coloquei ali duas formas de representar 25. Outra forma de representar 25. 5 vezes 5. 5 notas de 5. Então, né, com tudo isso, a gente aprendeu hoje como surgiu o dinheiro, da forma como nós conhecemos hoje, qual é a moeda do nosso país, do Brasil, e os valores e trocas da moeda brasileira. E não desista, pois a cada segundo você está a um passo mais próximo do seu objetivo. Está com dificuldade? Desista, certo? Persista, estude. Até a próxima. Crianças do 5º ano, tudo bem? Eu sou a professora Flávia e hoje nós teremos aula de matemática e vamos discutir um pouquinho sobre probabilidade. A probabilidade, nesse momento, nós vamos conversar sobre possibilidades de algo acontecer ou não. Você sabe o que é probabilidade? O menininho pergunta, vamos brincar de boliche? E a menina responde, temos que definir quem irá começar. Vamos tirar no par ou ímpar? O par ou ímpar é uma boa estratégia para resolver essa situação, não é? Também poderíamos tirar no cara e coroa. Por quê? Porque depende somente da sorte. E é possível a gente saber quem vai vencer esse par ou ímpar? Não, a gente pode dizer que os dois têm a mesma chance de ganhar. No nosso dia a dia, é formado por vários eventos aleatórios, que são eventos que nós não sabemos ao certo se irá ou não acontecer, mas podemos determinar se essa situação é possível ou impossível de acontecer. E isso hoje nós vamos aprender com a reta de probabilidade. Vamos lá? Qual a possibilidade de chover amanhã? Aqui nós temos uma reta. Será que é impossível chover amanhã? Ou será que é possível, com certeza irá chover amanhã? Para definir isso, o que nós temos que pensar? Em que mês nós estamos? Mês de março. Em março costuma chover bastante? Sim, não é? E essa semana, nós tivemos dias chuvosos? Sim, também, não foi? Então, qual a possibilidade de chover amanhã? Nós podemos deixar a bolinha da possibilidade bem próximo do possível, não é mesmo? Então, é possível, mas não é totalmente certeza que pode chover amanhã. Vamos pensar em mais uma situação? Aqui eu tenho pedras na minha mão. Se eu soltá-las, qual a possibilidade dessas pedras caírem no chão? Tem como essas pedras continuarem na minha mão? Tem se elas estivessem coladas, né? Mas não é o caso. Então, eu posso dizer que é possível, 100% de certeza, que essas pedras caiam no chão, não é mesmo? Sim, né? Agora, vamos pensar em outra situação? Um prato com arroz e feijão. Será que a professora Flávia hoje pode jantar arroz e feijão? Qual é a probabilidade disso acontecer? Eu posso dizer que é 100% certeza ou posso dizer que é 100% impossível? Eu, Flávia, sim, né? Porque eu sei o que eu vou jantar. Mas e se eu perguntar para uma colega? Essa colega terá que me conhecer um pouquinho, saber quais são os meus gostos alimentares, saber a forma, se
se à noite eu janto arroz, feijão e alguma mistura, ou se eu tomo somente um lanche. Então, eu vou responder para vocês. Hoje, a possibilidade de eu comer arroz e feijão também é 100%, porque a minha janta já está pronta, guardada lá na minha casa. Vamos para mais uma discussão? Uma banana. Será que amanhã, na merenda da sua escola, terá no lanche banana? E aí, como eu posso definir se isso é possível ou se é impossível? Eu sei que na merenda da escola tem banana. Também sei que pelo menos uma vez na semana tem banana no lanche. Mas eu não consigo afirmar 100% de certeza que amanhã será o dia da banana. Então eu vou dizer que está muito próximo do possível que amanhã na escola de vocês tenha banana no lanche, certo? Vamos para mais um desafio nessa reta de probabilidade? Olha, aqui nós temos a Prefeitura de Piracicaba. E olha quem está descendo pela teia de aranha? O Homem-Aranha. Qual é a probabilidade da gente encontrar essa cena se a gente passar em frente à Prefeitura de Piracicaba? Será que nos dias de hoje a gente passeia pela cidade e consegue encontrar o Homem-Aranha? Não, né? O Homem-Aranha é um personagem do desenho animado e nós não encontramos ele na nossa vida real. Então eu posso afirmar para vocês que é impossível eu encontrar o Homem-Aranha escalando a Prefeitura de Piracicaba nos dias de hoje, certo? E aí, criançada, gostaram dessa brincadeira? Hoje, então, nós trabalhamos um pouquinho com esses eventos aleatórios, que são situações que nós não podemos prever antes de acontecer, mas nós podemos dizer a chance disso acontecer, ou seja, se é um evento possível ou impossível de acontecer. Agora é com vocês aí em casa. Tente pensar em eventos ao longo do seu dia ou da semana e tente classificar esses eventos como possível ou impossível. Você pode construir a reta das possibilidades como eu fiz e levar para discussão com a professora e os seus colegas nos grupos de WhatsApp ou até mesmo no dia da aula presencial. Essa foi a nossa primeira discussão sobre probabilidade. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, pessoal!